Olá pessoal que acompanha o Boletim do Paddock, eu sou a Débora Almeida, sejam bem-vindos a mais um The Talks, onde hoje eu vou conversar com vocês a respeito dos pneus da Pirelli, os conjuntos que vão ser utilizados durante o fim de semana da Sprint Qualify. Já tem um vídeo aqui disponível falando sobre este novo formato adotado pela Fórmula 1 em 3 eventos durante a temporada 2021 e todos os links vão estar aqui na descrição para vocês conferirem mais a respeito deste novo formato adotado pela categoria. Mas antes de falar com vocês sobre os pneus, gostaria de deixar alguns recados aqui. Já deixa seu like aí, se inscreve no canal para não perder nenhuma notificação e apoiar o nosso trabalho. É muito importante para o YouTube entender que nós temos um conteúdo relevante aí para a comunidade que gosta de automobilismo. Além disso, eu gostaria de conversar com vocês, para vocês também verificarem a possibilidade para se tornarem membros aqui do canal. É uma forma de apoio, onde vocês também vão ajudar no crescimento e desenvolvimento do Boletim do Paddock. Agora bora pro papo aí sobre os pneus e como vai ficar a distribuição para a Sprint Qualify, porque ela vai acabar mudando um pouco a configuração do fim de semana da Fórmula 1. Então a Pirelli já determinou como vai ser a utilização desses pneus. Pirelli ela já é a atual fornecedora de pneus da categoria e por conta da pandemia eles já têm uma distribuição aí dos pneus, né, que são 13 compostos utilizados por todo o fim de semana, em que eles acabam distribuindo a quantidade entre pneus macios, médios e duros que as equipes vão poder utilizar, né, livremente durante o fim de semana em que a Fórmula 1 é realizada. Mas com a chegada da Sprint Qualify acaba mudando algumas coisinhas aí da forma como as equipes vão poder utilizar os pneus. O primeiro é a quantidade de conjuntos que vão ser entregues. A Pirelli vai entregar 12 conjuntos para esse fim de semana da Sprint Qualify, que vão ser divididos dessa seguinte forma. São 6 pneus macios faixa vermelha, 4 pneus médios faixa amarela e 2 pneus duros faixa branca. Esses são os compostos que as equipes vão ter para poder utilizar durante o fim de semana. Mas a gente não pode se esquecer de falar também dos pneus de chuva, porque apesar das vezes, né, desses fins de semana a chuva não estar prevista, Pirelli precisa levar esses compostos porque vai que surge uma chuva aí no fim do caminho, né? Então eles já têm ali disponível para as equipes. Essa configuração, ela já é a atual que a Pirelli fornece durante os fins de semana regular da Fórmula 1 e também vai ser adotado para a Sprint Qualify, que são 4 conjuntos de pneus intermediários faixa verde e 3 conjuntos de pneus para chuva extrema, que são os de faixa azul. Agora eu vou conversar com vocês como vai ficar a distribuição dos pneus, porque a Pirelli já informou pra gente que vai ter algumas regras que vão ser seguidas durante esse fim de semana em que a Sprint Qualify for adotada. O primeiro treino livre, que será realizado na sexta-feira, conta com uma prática de 60 minutos e cada piloto deve utilizar 2 conjuntos de pneus. Um desses conjuntos será devolvido para a Pirelli depois que essa sessão acabar. Ainda na sexta-feira, teremos a classificação que vai determinar o grid de largada para a Sprint Qualify. E nessa classificação, as equipes devem utilizar ou podem utilizar 5 compostos de pneus macios. Não pode usar médio, não pode usar duro, são só os macios. Essa regra já foi estabelecida e também tem uma coisa bem interessante. Quem conseguir avançar para o Q3, que são os 10 melhores pilotos, eles vão ter apenas um conjunto de pneus desses macios para poder dar a sua volta rápida. Então tem que pensar muito bem no momento de ir para a pista para poder buscar a sua melhor volta. O segundo treino livre, realizado no sábado, também com duração de 60 minutos, as equipes vão ficar livres para poder decidirem quantos pneus vão querer utilizar nessa sessão e também quais os pneus eles vão utilizar. A Sprint Qualify será a sessão, né, realizada no sábado. Ela terá duração de 25 a 30 minutos, é uma corrida de 100 quilômetros. Nela, as equipes vão poder utilizar qualquer composto que elas quiserem
e também não tem a regra de parada obrigatória como acontece no domingo. É uma oportunidade aí para as equipes fazerem as suas estratégias, escolherem o melhor pneu para poder fazer a largada, né, fazer essa corrida e determinar as suas posições de largada para o domingo. Então, isso é bem interessante e esse vai ser o formato adotado. Agora, falando do GP, que será realizado no domingo, a estrela do fim de semana, a Pirelli já disse que eles não vão ter que utilizar um pneu obrigatório para essa sessão, né? As equipes vão escolher o composto com que os seus pilotos vão largar, mas tem a parada obrigatória e precisa utilizar um outro composto, assim como é a regra do fim de semana normal de um GP, mas sem a necessidade de largar os 10 primeiros, né, começarem a prova com o pneu que eles conseguiram a melhor volta do Q2 para o Q3. Também é uma liberdade aí para as equipes conseguirem traçar as suas estratégias e fazerem uma corrida mais dinâmica. Acho que é bem interessante essa configuração, vamos ver aí como é que vai funcionar realmente quando o fim de semana, né, da Sprint Qualify acontecer. Agora eu vou passar pelas regras que também foram determinadas em caso de chuva, né, porque já tem essa previsão e também já tem as regras que foram determinadas em caso de chuva. Bom, se a chuva aparecer durante o TL1, TL2 e classificação, esse primeiro momento aí realizado entre as sessões de sexta e o segundo treino livre realizado no sábado, as equipes vão ter o direito a um pneu extra de chuva, aquele composto de faixa verde que é o intermediário, para eles poderem utilizar durante o fim de semana. A regra para Sprint Qualify também é bem interessante, porque se chover, as equipes também têm o direito a utilizar um outro pneu intermediário, faixa verde, mas eles precisam devolver um pneu intermediário ou de chuva extrema dessa sua gama para poder ser substituído por um pneu intermediário. Então, pessoal, essas são as regras que foram estipuladas pela Pirelli para o final de semana com a Sprint Qualify. Espero ter ajudado vocês aí em como vai funcionar os pneus. Eu posso fazer um outro vídeo explicando sobre os pneus, eu sempre tento falar sobre eles durante as lives do BP, então se vocês quiserem saber mais sobre os compostos da Pirelli, eu posso também trazer esse material aqui para o YouTube, né, do Boletim do Paddock. Mas lembrando vocês que a gente também tem posts sobre os compostos da Pirelli em todas as etapas e eu também fiz uma série explicando os pneus lá no Boletim do Paddock. Vale muito a pena vocês conferirem. Essa foi uma passada aí sobre esses pneus, esse assunto é um assunto bem interessante, eles acabam mudando a dinâmica do fim de semana e como as equipes vão estabelecer as suas estratégias e vão precisar pensar nos compostos durante o fim de semana, porque é uma parte muito importante das estratégias dos times. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu curtir aí se você esqueceu de deixar ele no começo e incentivar a gente a continuar gravando esses vídeos para vocês. Até uma próxima!